SBT, a cara do Brasil. Boa noite, estamos começando mais um programa Segue-me, neste dia 8 de agosto de 2019. Estamos começando esse programa e falando como esse mês a igreja dedica a vocação, né? E no final de semana passado, nós celebramos o dia do sacerdote. No dia 4 de agosto, celebra-se o dia de São João Maria Vianney, dia do Padre. E nós celebramos, na primeira semana de agosto, celebramos a semana do sacerdote, a semana da vocação sacerdotal, vocação religiosa. E agora, não é nesta quinta-feira, hoje, né, nós já vamos falar sobre outra vocação, que está dentro do contexto do vocacionado, e uma vocação muito importante, que tem perdido muito nos dias de hoje a sua importância, devido a alguns pensamentos errados que as pessoas têm, é verdade? E nós vamos falar sobre o sacramento do matrimônio, o que é o matrimônio, nós vamos falar sobre a vocação familiar, o que é ser família. E esta semana, na próxima semana, toda a igreja celebra a Semana da Família. E nós teremos no dia 17 e 18, né, um encontro para as famílias na nossa paróquia, promovido pela Renovação Carismática Católica. E você já é convidado, você que está com dificuldades na família, você que precisa de oração, quer ouvir a palavra de Deus voltada para a sua família, vá a esse encontro, faça a sua inscrição, participa desse encontro. No dia 17 e 18, agora, no outro final de semana, né, estará acontecendo na nossa paróquia o encontro da Renovação Carismática Católica, voltado para a família. E eu quero, assim, convidar você, não deixe de participar. Não deixe de estar lá participando deste encontro. E nós vamos agora ouvir, né, um vídeo do padre Leonardo Henrique falando sobre a vocação matrimonial, o que é o matrimônio. Eu gostaria que você prestasse muita atenção. Você que de repente tem aí na sua ideia um casamento, hoje, nos nossos dias de hoje, muita gente diz assim, casado com fé, amigo é. Aliás, casado com fé, amigado com fé, casado é. Então isso não existe. Ouça o que o padre fala sobre o que é a vocação do matrimônio, o que é ser família. É um dom de Deus. Ouça. A vocação matrimonial. A primeira coisa que eu preciso dar conta, que eu preciso ter em mente, é que o matrimônio cristão é uma vocação. O que é uma vocação? Um chamado sobrenatural de Deus. Então, mesmo que naturalmente o homem seja chamado ao matrimônio, sinta-se atraído para o matrimônio, independente da religião, até um ateu pode e sente esse chamado, né, a se unir, um homem se unir a uma mulher. Porém, ser casado, digamos, no civil, ser casado em outra religião, eu posso considerar que é o meu estado de vida. Qual é o meu estado de vida? Eu sou solteiro, é meu estado civil, meu estado de vida, eu sou casado. Mas quando eu coloco este casamento, este matrimônio, sob o olhar de Deus, fundamentado na doutrina cristã, na palavra de Deus, naquilo que Deus, o plano de Deus quer para o matrimônio, então isso é uma vocação. Então não se baseia somente na atração natural do homem pela mulher e vice-versa, mas se baseia em algo elevado, sobrenatural, que é o amor a Deus. Então qual é o sinal do vocacionado ao matrimônio? Preste atenção, é fundamentalmente aquele que quer formar uma família. A pessoa que deseja formar uma família cristã, uma família segundo a vontade de Deus. Então, este é o sinal do chamado ao matrimônio.
Atenção, porque não é chamado ao matrimônio, preste bem atenção porque isso é muito importante. Não é chamado ao matrimônio aquela pessoa que não se sustenta na castidade. Essa daí é uma pessoa chamada a conversão, na verdade, né? Ela não pode nem casar. Por quê? Porque se ela não se sustenta na castidade, ela também não vai se sustentar na fidelidade. Muito importante, por isso que o namoro é uma escola para a fidelidade. E a castidade é fundamental para a fidelidade. Sem uma vivência da castidade, não existe fidelidade. Não pode existir a garantia do amor. Então, o vocacionado ao matrimônio, ele é chamado a formar uma família cristã que se baseia na doação, o amor que é doação. O amor verdadeiro, o amor cristão, o ágape, é o doação. Então, o homem deseja doar-se inteiramente à sua esposa, servi-la, amá-la, respeitá-la, protegê-la. E a mulher deseja doar-se ao seu marido, servi-lo, amá-lo, obedecê-lo, respeitá-lo. E os dois desejam doar-se nos filhos. Então, é necessário para a vocação, isso é necessário para a vocação matrimonial, o desejo de ter filhos. Quantos Deus permitir e quantos eu puder. O chamado ao matrimônio é vocação para doação, para doar-se um ao outro, para formar a família, que é este lugar de doação, de amor, de entrega um ao outro. E necessariamente, como eu estava falando, a geração e a educação dos filhos segundo a vontade de Deus. Esses são os pontos fundamentais. Então não é porque a pessoa não se sustenta na castidade. Repito, porque isso é um ponto que talvez confundam muitos jovens. Eu sinto uma atração muito forte por mulher, então não consigo ficar sem mulher, não consigo ficar sem namorar. Bom, se você tem essa libido, digamos assim, controlável, eu diria que você precisa, na verdade, de parar um pouco, de rezar, de buscar um bom acompanhamento espiritual para você se controlar, para você buscar se firmar na sua sexualidade, na sua castidade, porque isso é necessário para o matrimônio. Tanto necessário para o matrimônio, quanto necessário para outras vocações. Então, me fizeram uma pergunta aí num dos vídeos, padre, a pessoa que sente atração por mulher, foi muito engraçado, então não pode ser padre? Disse, meu filho, talvez seja o contrário, tá? O padre não deixa de ser homem, a freira não deixa de ser mulher. Então, um celibatário não é aquele que é assexuado, que não sente atração, que não sente desejos ou talvez tentações, não é isso. É uma pessoa que conseguiu, com a graça de Deus, por um chamado especial de Deus, viver na castidade perfeita, viver no celibato. Espero que eu tenha ajudado a gente refletir um pouquinho sobre o que é a vocação matrimonial. Reze também, pergunte a Deus se você se sente chamado a esta vocação, a formar uma família cristã, a dar filhos para Deus, a ser fecundo em filhos. E atenção, uma última coisa, assumir a vocação matrimonial é uma grande responsabilidade. Se você não tem maturidade, se você não tem responsabilidade, não invente de casar. Pelo menos não enquanto você não amadurecer. É muito importante isso, porque você pode sofrer, fazer a outra pessoa sofrer. Você pode não estar preparado para isso. Então, pense bem, reze bem, procure orientação. A vocação matrimonial não é algo meramente natural, é sobrenatural e eu preciso responder com as armas e com os meios sobrenaturais, com muita seriedade, com muita preparação e com maturidade, porque é para o fim da vida, é para a vida inteira. Já que nós acabamos de conhecer um pouco sobre a vocação matrimonial, né?
E assim será celebrado no terceiro domingo, vocação religiosa, dia da vida consagrada, e no quarto domingo, vocações leigas, dia do catequista. E assim nós teremos a nossa programação a programação da igreja, na realidade, né? Toda a igreja reza para essas vocações no mês de agosto. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Deixa tudo e me segue e terás a vida em mim. Olá, meu irmão, minha irmã, a paz esteja contigo. Venho te convidar para que acompanhe diariamente o programa A Hora do Ângelus, apresentado pelo SBT de segunda a sexta-feira, às 18 horas. Conto contigo. O posto número 1 oferece para você o melhor em atendimento e qualidade nos produtos. Lá você encontra conveniência completa com variedades de bebidas, salgados e guloseimas. São preços justos e qualidade Petrobras com controle de óleo no combustível. Troca de óleo com os melhores filtros e lubrificantes. Lá você encontra também os melhores e mais limpos banheiros de toda a região. E aos finais de semana, uma variedade de brinquedo para as crianças. Conheça o posto número 1, o primeiro do Mato Grosso, no centro de Alto Araguaia. De segunda a sexta, a partir das 11h45, no SBT Alto Araguaia, Canal 6, assista o programa Diário Espiritual. Deixa tudo e me segue e terás a vida em mim. Estamos de volta com o nosso programa, com a segunda parte do nosso programa, e nós estamos no mês vocacional. E eu queria que você pegasse, gostaria que você pegasse a sua palavra no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 23. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias. Outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, proibiu severamente aos discípulos de falarem a alguém que ele era o Cristo. A partir dessa época, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos ser necessário que fosse a Jerusalém e sofresse muito da parte dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressurgisse ao terceiro dia. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não o permita, Senhor. Isso jamais te acontecerá. Ele, porém, voltando-se para Pedro, disse: afasta-te de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus hoje nos convida a olhar para a pessoa de Pedro. Jesus chega até os discípulos e pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Jesus fez uma consulta entre os discípulos, perguntando a eles o que eles achavam que ele era, o que as pessoas diziam sobre Jesus.
E ali Pedro, tomado pela ação de Deus, pela ação do Espírito Santo, disse: Tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. O Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo. Tu és o Salvador. E ali Pedro estava tomado da graça de Deus. E interessante que no mesmo instante Jesus diz assim: Feliz és tu, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue, não foi você que disse isso, mas foi o Espírito Santo de Deus, foi o próprio Deus falando que eu sou o Filho de Deus, que eu sou o próprio Deus. E assim, Deus se revela aos discípulos através também de Pedro. E ali nesse evangelho acontece duas coisas muito interessantes. No mesmo instante que Pedro está tomado da ação de Deus, e revela e fala que Jesus é o Filho de Deus, no mesmo instante, pouco depois, o próprio Pedro chama Jesus à parte e começa a repreender Jesus, que não aconteça que ele seja tomado pelas mãos dos homens, que ele sofra o martírio da cruz. E ali, nesse evangelho, nós podemos ver que, do mesmo instante que Jesus coloca Pedro como dá a chave do reino dos céus, dizendo: Pedro, tu és pedra, e sobre ti eu edificarei a minha igreja, no mesmo instante Jesus já repreende: afasta-te de mim, Satanás, porque não seja para mim pedra de tropeço. Interessante, e nós podemos olhar que Jesus coloca nas mãos de Pedro, para nós católicos, e é assim a palavra de Deus, não tem outra forma de nós olharmos essa passagem e entender o que Jesus quer dizer a Pedro assim, a não ser dizendo que Pedro é o início da nossa igreja, Pedro é a chave, Pedro é a pedra plantada no coração da igreja. E assim nós podemos entender e olhar. Hoje nós temos, com a graça de Deus, um homem santo, um homem que busca a santidade como nós, né? O Papa Francisco, onde ele é o representante de Pedro para nós. Homem como nós, mas tomado da ação de Deus, porque tudo que ele fala tem um sentido e tudo que ele fala em nome da igreja. Agora nós podemos entender dentro dessa palavra o que é ser católico, o que é ser igreja. Pedro, ele assume a igreja. Ele assume a igreja e da mesma forma que ele assume, ele, sob a ação de Deus, sob a ação de Jesus Cristo, ele continua sendo igreja para nós, na pessoa do Papa Francisco, e assim passaram tantos papas, né, na história da igreja. Se você é católico, você tem história, você tem berço. Lá em Jesus Cristo, nesta passagem, ele deixou para nós a igreja, deixou para mim e para você, católico, a igreja. E nós temos a graça até hoje de olhar para o Papa Francisco como representante de Pedro aqui na terra. Olhar para os sacerdotes nesse mês vocacional, nesse mês em que é forte o tempo vocacional, é forte as orações vocacional dentro da igreja, é forte as orações para a vocação das pessoas. Nós podemos olhar para o Papa Francisco e dizer: este homem é um representante de Deus. É um representante de Pedro no meio de nós. Então, aqui Jesus diz sobre... Eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu continuarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. E o que quer dizer isso? Muitas pessoas pensam: o que pode ser esse? O que ligares na terra será ligado no céu. Ele dá ao sacerdote, no mesmo instante Jesus também dá aos sacerdotes a graça de poder ligar no céu e desligar na terra.
E desligar como? Nos sacramentos. O sacramento da confissão, o sacramento do matrimônio, o sacramento do batismo. O sacerdote, quando impõe as mãos sobre cada um de nós, dá para nós esse sinal. Sinal de Deus na nossa vida, sinal de Deus na sua vida. Você que se casou e de repente está aí pensando, como está meu casamento? O que devo fazer pelo meu casamento? Olha para esse sacramento, busca a igreja, busca o sacramento da confissão e se entrega nas mãos do Senhor e pede ao Senhor que Ele toma conta da sua vida, do seu matrimônio, que Ele toma conta da sua vida, na sua vocação. Você jovem que pensa que está aí indeciso, sem saber o que fazer da vida, e de repente o Senhor chama e você não entende o chamado de Deus, de repente é um vocacionado ao sacerdote, ou é uma menina vocacionada religiosa. E assim são as vocações onde o Senhor nos convida a servir Ele constantemente. O Senhor me convidou para o meu matrimônio há 26 anos atrás. E eu estou aqui servindo ao Senhor. E eu quero convidar você também a ser firme na sua vocação. E da mesma forma, rezar pelos vocacionados da sua casa, do seu convívio, pelo seu padre. Queremos hoje também rezar pelo padre Humberto. Rezar pelos matrimônios que muitas vezes estão se dispersando. Você que nesse momento pensa em separar do seu esposo ou da sua esposa, talvez por uma situação, por uma coisa tão simples. Vamos rezar nesse momento. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a rezar pelo seu matrimônio. Rezar pela sua família. De repente, você nesse momento olha para a sua família e fala, minha família está toda sendo destruída. Mas com o Senhor, na graça do Senhor, tudo pode ser restaurado, tudo pode ser mudado pela força da oração. E eu convido você a colocar a mão no seu coração e dizer, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu te apresento, Senhor, o meu esposo, a minha esposa, o meu casamento, o meu matrimônio. Eu te apresento, Senhor Jesus, essa vocação que eu escolhi, Senhor. Eu não sei há quanto tempo você é casado, mas coloca o seu matrimônio nas mãos do Senhor. Coloca a sua família nas mãos do Senhor. Peça, Senhor, tenha misericórdia de nós. Eu preciso, Senhor, da sua graça, eu preciso, Senhor, de entendimento, eu preciso, Senhor Jesus, de discernimento, de como agir nos momentos difíceis. Eu preciso, Senhor. Tem misericórdia de mim. Abençoa, Senhor, a minha família. Abençoa, Senhor, a minha casa. Abençoa, Senhor, o meu matrimônio. Abençoa, Senhor, a minha família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Deixa tudo e me segue e terás a vida em mim. Olá, meu irmão, minha irmã, a paz esteja contigo. Venho te convidar para que acompanhe diariamente o programa A Hora do Ângelus, apresentado pelo SBT de segunda a sexta-feira, às 18 horas. Conto contigo. O posto número 1 oferece para você o melhor em atendimento e qualidade nos produtos. Lá você encontra conveniência completa com variedades de bebidas, salgados e guloseimas. São preços justos e qualidade Petrobras com controle de óleo no combustível. Troca de óleo com os melhores filtros e lubrificantes. Lá você encontra também os melhores e mais limpos banheiros de toda a região. E aos finais de semana, uma variedade de brinquedo para as crianças. Conheça o posto número 1, o primeiro do Mato Grosso, no centro de Alto Araguaia. De segunda a sexta, a partir das 11h45, no SBT Alto Araguaia, Canal 6, assista o programa Diário Espiritual.
Estamos de volta com o programa Segue-me. Já passando os avisos para você, né, que amanhã, às 6h30 da manhã, nós temos a Santa Missa na Igreja Matriz. E neste sábado, inicia, no próximo sábado, depois de amanhã, no dia 10, inicia o curso de Teologia na Paróquia Santa Rita dos Impossíveis. Você é convidado especial a participar desse curso. Se você tem interesse, ainda há tempo. Vá amanhã lá na Secretaria da Paróquia e faça a sua inscrição. Você que tem vontade de conhecer um pouco mais da Palavra de Deus, estará vindo um professor dar esse curso para nós ali na Paróquia Santa Rita dos Impossíveis. Não deixe de participar. Você que tem o desejo de conhecer um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Vamos iniciar nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos trabalhar esses evangelhos durante esses 6 primeiros meses de curso de teologia. Você é convidado especial a participar. E no próximo dia 17 e 18, nós teremos um encontro, reforçando o que eu disse lá no primeiro bloco do nosso programa, o encontro para as famílias, iniciado pela Renovação. Toda a nossa paróquia com certeza estará participando, mas é iniciativa da Renovação Carismática Católica. Você é convidado especial a participar. Faça já a sua inscrição na Secretaria Paroquial ou com os membros da Renovação Carismática Católica. Seja sempre bem-vindo. Iniciará no dia 17 às 13h30 e segue no dia 17 e se encerra no dia 18 com o almoço. Seja bem-vindo para esse encontro. E não deixe de participar conosco nas celebrações, na programação da nossa paróquia. Deixe algum testemunho, deixe para nós, para o nosso programa também, se você é convidado a dar um testemunho, a fazer uma crítica construtiva, uma sugestão. Queremos ouvir você sobre o nosso programa. Você sempre será bem-vindo. E não se esqueça de acompanhar o programa Diário Espiritual de segunda a sexta, às 11h45, com o nosso querido Padre Humberto. Ele apresenta esse programa. Você é convidado também a estar acompanhando. E nós estamos aqui toda quinta-feira, às 18h15, com o programa Segue-me. Seja obrigado porque você nos acompanha. Obrigado pela sua participação conosco. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Esse mês vocacional, né? E nessa semana onde nós vamos iniciar a Semana da Família, que a sua família seja abençoada em nome de Jesus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Rita e de Nossa Senhora Aparecida, que Ele sempre nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. SBT, a cara do Brasil.